Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast, episódio especial. Hoje nós vamos falar sobre família e eu quero que você já prepare o seu coração, já se prepare para se concentrar e anotar tudo o que vai ser falado, porque sua família pode estar em risco e você não está percebendo. Yeah, time to run it up. Got the blueprint, divine intelligence for the mission. Fueled by the faith, that's my main composition. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Let's go. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Vamos lá. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito pertinente, até porque quando se fala de família, nós estamos falando também de emoções, estamos falando de alegrias, de tristeza, desavenças, estamos falando de prazeres, estamos falando de divisões, estamos falando de tudo um pouco, porque a família é um local onde nós podemos aprender tanto coisas boas como também coisas ruins. A família, ela é um alvo que tanto pode nos ajudar a crescer, a vencer, a desenvolver, mas dependendo da família também, ela pode nos deixar estagnados. Exatamente isso. Estagnados numa situação onde poderíamos estar melhor, mas por conta do ciclo familiar, a gente não sai do lugar. Então, eu quero que você já prepare aí o seu coração. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vou já nesse momento pedir para que você possa se inscrever, porque cada vez que você se inscreve, está dizendo para a plataforma que esse episódio, que esse canal, ele é relevante. E aí nós somos indicados para aparecermos para mais pessoas. E mais pessoas chegando, mais pessoas estarão sendo ajudadas aqui pelo Essência Cast. Então, eu quero que você que não se inscreveu nesse exato momento, clique aqui abaixo, tem o botão escrito inscreva-se e você vai se inscrever, é totalmente gratuito, você não paga nada para estar aqui no Essência Cast e você vai acompanhar todos os episódios, os que já passaram e todos os novos que forem surgindo, que nós estamos fazendo, você vai estar sendo comunicado aqui pela plataforma. Caso você ainda não tenha curtido ou comentado este episódio, fique aqui comigo, porque dentro do que eu vou falar, você vai perceber, faz sentido para mim, acontece isso, opa, ele tá falando uma coisa que é verdade, aí você vai curtir, aí você vai comentar e melhor ainda, você pode até compartilhar esse episódio com mais pessoas, ok? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que ela é muito interessante dentro daquilo que nós iremos falar nessa noite. Aqui em Provérbios, capítulo de número 10, ele diz da seguinte maneira, capítulo 10 e o versículo 17 de Provérbios está escrito assim: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e a outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Olha que interessante esses dois versículos que nós lemos aqui de Provérbios. Eles estão falando sobre comportamento, está falando sobre a postura de uma pessoa, e ele deixa muito claro aqui para nós que a postura de uma pessoa ela pode estragar também a postura de outras pessoas. E quando se trata de família, nós temos vivido e visto dias onde muitas famílias, né, têm sofrido, muitas famílias têm pedido ajuda e são por N motivos, N motivos. São famílias que estão com problema na área sentimental, o casal, são famílias que estão com problema na área financeira, são famílias que estão com problemas na educação dos filhos, na criação dos filhos. A família, ela, como eu mencionei agora há pouco, ela pode ser um ambiente de muita felicidade,
mas quando ela está desajustada, ela pode também viver um ambiente de muita tristeza, muita guerra, muitos percalços. E por que, Eduardo, acontece isso? Acontece isso porque a nossa família é onde está também alocado o nosso coração, as nossas emoções. Ninguém está feliz ao ver o seu ente querido, seu familiar, quando ele não está bem, seja por questão de saúde, seja porque ele está chateado, está nervoso, está estressado com algum problema. Ninguém gosta de ver o seu ente querido nessa situação e automaticamente leva o outro também a ficar. Isso acontece e quando isso vai perdurando, porque uma coisa é acontecer um problema hoje, outra coisa é acontecer problema constantemente. Isso vai perdurando, que chega uma hora que culmina em se tornar um grande risco. E é por isso que eu mencionei aqui. A sua família, ela pode estar em risco por causa disso e você não está percebendo. A pergunta é: disso o que, Eduardo? Afinal de contas, o que a minha família pode estar em risco? Porque eu quero saber, porque eu quero evitar. Quem não quer evitar? Se você vê um problema e você pode evitar ele de acontecer, por que não? Então, olha só, o primeiro item aqui que eu coloquei que a sua família pode estar em risco por causa disso e você não está percebendo, o primeiro risco que a sua família pode estar enfrentando é o risco dos papéis invertidos. Exatamente isso. O risco dos papéis invertidos. Já reparou numa família onde a mãe está sendo o pai está fazendo o trabalho da mãe, e quando não é isso, os filhos estão exercendo o papel de liderança no lugar dos pais. Ninguém mais sabe quem é quem dentro daquela casa. Ninguém sabe de quem é a última palavra, nem tem mais a última palavra. Qualquer um que falar vira lei, vira regra. Uma família com papéis invertidos é um grande risco. Estamos vendo dias que tem filhos que eles gritam com os pais, desrespeitam os pais, falam grosso com os pais. E ai dos pais se responderem. Ai dos pais se quererem tratar os filhos numa situação que o filho tá bravo e o pai for lá querer conversar. Tem filho que só falta ele partir para agressão contra os pais. Só falta não, porque se a gente olhar hoje em dia aí os telejornais, é o que mais tem, infelizmente, são agressões na família e até filhos que estão já maltratando e violentando os pais. É a situação que nós estamos vivendo. Por que isso, Eduardo? Porque em algum momento os pais não cumpriram os seus papéis. Se você olhar à luz da Bíblia, a Bíblia ela dá papel para cada um dentro de uma casa. A Bíblia, por exemplo, ela fala que o pai, que o marido, ele é o cabeça da família. Ou seja, por ele ser o cabeça, a Bíblia está orientando que ele seja a parte que vai guiar, a parte que vai aconselhar, a parte que vai em algum momento decidir as questões principais da família. Se você olhar para a Bíblia vai chamar a mulher de adjuntora, de auxiliadora, aquela que vai estar sendo a parceira do marido, vai estar ao lado dele, vai estar ajudando nas demandas daquilo que ele não consegue, ela vai estar assumindo para ajudar, para que seja um cordão que os dois ali estão segurando, para que mantenha-se o equilíbrio dentro da casa. Já os filhos, eles vão ser a continuação dessa família. Eles vão pegar o exemplo bom que o pai dá, o bom exemplo e o bom ensino que a mãe dá, e eles vão começar a aprender, vão servir os seus pais, ajudar os seus pais na construção da família, e eles também futuramente se tornarão bons homens e mulheres, boas mães, bons filhos. Agora, quando esses papéis eles se invertem ou eles se perdem, tem caso que se inverte, tem caso que se perde de vez. Quando esses papéis se perdem, aí pronto. A família começa a passar o risco. Risco do quê? De perda, risco de fracasso, risco de briga, risco a cada dia mais de desilusão,
risco de amargura, risco de sofrimento, por conta dos papéis que estão invertidos. Então, a pergunta que eu deixo aqui para você nesse episódio de hoje do Essência Cast: você sabe exatamente qual é a sua posição dentro da sua casa? Você sabe exatamente qual é o seu papel, qual é a sua função? Você, homem, você sabe, você, mulher, qual é a sua função dentro desta casa, no seio dessa família? Você sabe, você que é filho, sabe qual é o seu papel? Porque se você souber o seu papel, você não vai ser peso para a família, você vai ser ajudador. Você vai ser a alegria da casa, você vai ser o ponto de equilíbrio da casa. Existem casas que o ponto de equilíbrio hoje em dia são os filhos, que os pais estão desequilibrados, tão desequilibrados que é os filhos que têm que ter a noção das coisas. Olha só a situação que nós estamos vivendo. Então, fica aqui esse primeiro alerta para você, para que a sua família não esteja em risco, mas que ela possa estar caminhando para o propósito correto. A segunda coisa que pode estar ameaçando e levando a sua família a estar em risco, essa daqui também é muito séria, é o fato de você protelar as atitudes corretas. O fato de você ficar deixando para depois a tomada de atitude, tomada de decisão que vai trazer benefícios tanto a você quanto à sua família. Percebe-se que existem pessoas que já era para ter tomado uma decisão que traria benefício para ela, que traria benefício para sua casa, que traria benefício para sua família. Porém, ela fica protelando, ela fica deixando sempre para depois, ela fica achando que nunca é o momento. Não, nunca é o momento, nunca está na hora, nunca é agora. E quanto mais ela vai protelando, tem problemas que mais vão piorando. Quanto mais ela demora para tomar uma atitude correta, mais o problema vai crescendo. E aí vai chegar uma hora, corre-se o risco de chegar uma hora que você não vai mais saber o que fazer. Vai sair totalmente do seu controle. Por quê? Porque você foi só protelando e deixando para depois. Ah, Eduardo, a minha questão, o meu medo, o meu receio é porque eu tenho medo de fazer alguma coisa sem estar na direção correta, sem estar no caminho correto. Primeiro que você, uma vez que você entende que você anda à luz da Bíblia, da palavra, é só você verificar se as suas decisões estão enquadradas no que a Bíblia pede, guia, orienta você a fazer. Segundo, que você tem acesso livre a Deus para falar com Deus. Terceiro, que você tem pessoas que podem te aconselhar. Tem pessoas que dão conselhos ruins, mas também tem muitas pessoas que dão conselhos bons. E quarto, que você precisa começar a entender os sinais que estão acontecendo para saber se chegou a hora de você tomar uma atitude ou não. Tem pessoas que os sinais estão levando ela cada dia mais a dizer, ó, toma uma atitude, muda de lugar, muda de ambiente. Tem pessoas que ela mora literalmente com pessoas nocivas. Tem pessoas que ela mora literalmente com pessoas que já deixaram claro, já deixaram aberto, já deixaram exposto, que não torce por uma alegria sequer dela. Não torce por uma felicidade sequer dela. Mas aí ela fica, esse ano vai, esse mês que vem eu tomo essa atitude. E ela vai protelando. E sabe o que isso está acontecendo? Deixando você em risco. Deixando a sua família em risco. Mas qual o risco, Eduardo? Se é eu que estou sofrendo. Vou te falar uma coisa aqui para você. Toda pessoa que está fora do devido lugar que ela deveria estar, faz sofrer tanto ela como quem está ao redor. Toda pessoa que está fora do devido lugar onde ela deveria estar, faz sofrer tanto ela a si mesmo,
como também faz sofrer pessoas que estão ao derredor. Então, se você está demorando, está protelando para tomar a atitude correta, para fazer o que deveria, para assumir a posição que já era para ter assumido, vai sofrendo você. Vai sofrendo você e vai sofrendo pessoas ao seu derredor. Acredite no que eu vou te falar. Tem decisões que quando você tomar, vai fazer muito bem a você e muito bem também às pessoas que estão ao seu derredor. Existem atitudes que quando você tomar, vai fazer. Não, Eduardo, eu tenho medo de prejudicar a pessoa. Eu tenho medo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Até porque, vou te falar uma coisa aqui, não me entenda por ser grosseiro, tá? Não me entenda por ser grosseiro, não me interprete mal. Mas até porque, se hoje você partir dessa terra, se hoje você vier a faltar, eu não sei se você já percebeu, mas a vida das pessoas vai continuar mesmo sem você estar presente na vida delas. A vida das pessoas vão continuar. Se hoje você vier a faltar hoje, se você vier a faltar hoje, amanhã o que trabalha de Uber vai voltar a trabalhar de Uber, o motorista de ônibus vai estar lá no horário dele, pegando o ônibus para levar as pessoas. Amanhã o mercado vai abrir. Amanhã a padaria vai estar lá vendendo pão. Amanhã os seus familiares vão passar alguns dias de luto, vão chorar, vão sofrer, principalmente se você for uma pessoa amada e querida. Mas daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco eles vão ter que retomar a vida deles. Seja a esposa porque o esposo faleceu, seja o esposo porque a esposa faleceu, sejam os filhos, vão ter que retomar a vida deles. Por quê? Porque em algum momento eles vão entender, bom, a minha vida vai precisar continuar. Eu queria muito que essa pessoa estivesse comigo, mas como ela não está, então a minha vida precisa continuar. Então, quando você entende isso, você, peraí, deixa eu começar a pensar que decisão que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer, porque está na hora de agir, para que tanto eu saia do risco, quanto também a minha família, ela saia do risco. Ok? Antes de eu falar as outras duas coisas que podem estar fazendo a sua família estar em risco, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A nossa meta é alcançar mais pessoas. A nossa meta é alcançar mais vidas. E se você nos ajudar, se você nos ajudar se inscrevendo, quando você nos ajuda compartilhando, quando você nos ajuda comentando, isto faz com que o canal automaticamente ele cresça. Automaticamente ele cresça. E olha, esse canal aqui de transmissão aqui do Essência Cast, ele tem sido um canal muito edificante. Se você dá uma passada aqui nos episódios que já houveram nesse podcast, você vai ver a quantidade de pessoas que já passaram por aqui, quantos assuntos são interessantes. Olha só, eu citei só 2 tópicos aqui. Faz sentido para você o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Tá ficando ligado na sua mente o que eu tô falando? Somente sobre esses dois tópicos aqui que eu tô falando sobre o risco que pode estar vivendo a sua família. Faz sentido? Imagina então se você me ajudar a compartilhar com mais pessoas. Quantas e quantas pessoas que você está de repente pensando agora e dizendo, olha, seria bom fulano, seria bom tantas pessoas ouvirem esse podcast. Então, nos ajude compartilhando com mais pessoas, porque isso certamente vai ser muito útil para o nosso canal, tá bom? Lembrando que para se inscrever é gratuito e lembrando que você pode não só se inscrever, mas deixar seu comentário, a sua curtida e deixar também o seu compartilhamento com mais pessoas. Vamos lá? Então, olha só. Continuando aqui sobre o que nós estamos falando, sua família pode estar em risco por causa disso e você não está percebendo. A terceira coisa que eu quero trazer aqui agora ela tem um quê provocativo. Ela tem um quê provocativo. Porque é uma verdade que acontece na vida de inúmeras pessoas, mas poucas de fato têm
coragem, poucas são as que de fato têm coragem tanto de reconhecer quanto de mudar essa atitude. Ok? Deixa eu até beber minha água aqui porque eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Esse terceiro risco que a sua família pode estar vivendo e você não está percebendo. Olha só. Terceiro risco que a sua família pode estar vivendo e você não está percebendo é o risco da intromissão. O risco da intromissão. A intromissão sua e a intromissão de terceiros. Eduardo, qual é a diferença? Quando que é que a intromissão é minha e quando é que a intromissão é de terceiro? Sabe quando você tem um familiar, seja ele parente, um amigo, um conhecido, que ele está com um sério problema ou que você considera sério e você vai lá e ao invés de você procurar entender o que está acontecendo, você vai se intrometendo para querer resolver e ao invés de ajudar, você acaba piorando a situação? Sabe? Já viu situações onde pessoas estão brigando e você vai lá querer se intrometer e acaba levando pontapé de um lado, pontapé de outro. Você, nossa, tinha dois homens lá brigando, fui separar, acabou que eu que apoiei, que levei o soco, você entendeu o que está acontecendo? É porque muitas das vezes você se intromete em problemas que não é seu, que você nem sequer deveria se intrometer. E a sua família pode estar em risco porque você tanto é intrometido na vida dos outros, quanto você também deixa a pessoa se intrometerem na sua vida. Deixa a pessoa se intrometerem na sua vida. Tem pessoas que elas não vão te ajudar a carregar um saco de cimento, mas ela vai adorar dar pitaco na sua construção. Tem pessoa que ela não vai te dar um copo de água sequer, mas ela vai querer dar pitaco no momento que você chegar no seu oásis, no seu paraíso, no seu momento de vitória. Por quê? Porque são pessoas intrometidas. Tem pessoas que elas não vão entender o processo que você está passando, o processo que você está enfrentando. Tem pessoas que elas não vão entender o processo que você está enfrentando. E por conta de não entenderem, elas vão se intrometer, vão querer dar palpite, vão querer falar para você, ó, deveria ser por esse caminho, deveria ser desse jeito, deveria ser dessa forma, deveria ser assim, deveria ser assado. E se você não tiver, se você não tiver pulso firme, se você não tiver total clareza do que você quer, para qual lado, para qual caminho você está andando, você deixa qualquer pessoa te influenciar pelas palavras, muitas delas negativas, que lançam contra você. Então há um perigo nessa postura de intromissão. Primeiro a sua, quando você se intromete onde você não foi chamado. Primeiro a sua, quando você vai meter bedelho na vida dos outros quando você não deveria. É o que a gente costuma dizer, para você ir tomar conta da sua vida. Porque quando você está tomando conta da sua vida, você está focado nos seus problemas, nos seus sonhos, você está focado nos seus projetos. Eduardo, isso não é egoísmo? É claro que não. É claro que não, porque se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue estar bem com a esposa, não consegue estar bem com os filhos, não consegue estar bem com o marido, não consegue estar bem com a mãe, com o pai. Você precisa cuidar um pouco de você. Você precisa se dar a total atenção. Esses dias eu escutava a doutora André Vermonte e ela dizia, olha, o meu primeiro momento do dia é comigo. Ela deixava muito claro, meu primeiro momento do dia é comigo, eu cuido de mim, cuido do que eu tenho que fazer, cuido da minha saúde e depois eu dou atenção para o meu marido, para os meus filhos e daí por diante.
Será que o que a doutora está dizendo, será que ela está dizendo é uma atitude egoísta? Será que ela está tomando uma atitude de pensar só em si mesma? É claro que não. Ela está colocando a prioridade na ordem correta, porque ela sabe que se caso ela não tiver bem de saúde, ela não consegue ser boa esposa, não consegue ser boa mãe, não consegue ajudar as pessoas que ela tem o propósito na vida de ajudar. Então, da mesma maneira, quando você aprende a não ser intrometido, você se livra de inúmeros problemas. E quando você também aprende a não deixar as pessoas se intrometerem, você também se livra de baita problemas. Os problemas mais gigantescos, porque quando a pessoa for falar, se você tiver só uma postura séria, uma postura correta, a pessoa já vai pensar duas vezes de meter o pitaco na sua vida. Porque, opa, se eu for falar, eu já conheço ela, eu já conheço ele, não vai dar certo. Então aprenda a ter essa atitude e evitar o risco da intromissão. Evite, corte esse risco da intromissão, para que você possa ter a sua casa, a sua família bem estruturada. E por último, vamos por último, ok? Vamos por último aqui. Eu vou ler outro verso aqui para você. Vou ler outro verso para você aqui, bíblico, e aí nós vamos partir para o final e eu vou falar o último. Olha só o que está escrito em Provérbios, agora no capítulo 11. O livro de Provérbios é um livro que eu sou muito apaixonado pelas palavras escritas, pela maneira de pensar que Deus instruiu Salomão aqui na sua palavra. Olha o que está escrito: Deus tem ódio das balanças desonestas. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus tem ódio da balança desonesta, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O que está querendo dizer Provérbios 11:1? Está falando sobre divisão. Quando fala Deus tem ódio de balanças desonestas, está falando de divisão. Exatamente isso. O que seria uma balança desonesta? É quando numa balança, ao invés dela estar com a medida correta, seja do prato, seja a numeração e etc., tem um peso a mais ali para a pessoa pagar, para encarecer o valor do produto. E aí acontece o quê? Acontece que a pessoa que está comprando está sendo enganada. Ou seja, a pessoa está indo lá com boa intenção, a pessoa está indo lá com toda a sinceridade, a pessoa está indo lá de toda boa vontade e ela está sendo enganada. É o que eu vou falar agora, que a sua casa pode estar em risco e você pode não estar percebendo o risco da divisão. Uma certa feita, chegaram a Jesus e Jesus tinha feito um processo de libertação na vida de uma pessoa. E quando os fariseus viram isso, olharam para ele e disseram assim: esse homem expulsa demônios por Beelzebu. E Beelzebu é o príncipe dos demônios, que eles chamam lá, na classificação de príncipe dos demônios. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: Jesus trabalha em prol do inferno. Jesus trabalha em prol do mal. E aí Jesus olhou para eles e disse: espera aí, não faz sentido. Porque se eu trabalho em prol do mal, não era para esse demônio sair da pessoa. Eu iria dizer para ele ficar, não para ele sair e deixar a pessoa. Porque quando ele sai, ele está deixando uma pessoa livre. E aí Jesus deu uma declaração dizendo: olha, o reino dividido em si mesmo, ele não prospera. E uma casa dividida em si mesma, ela também não prospera. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte a você, casais, a você, pais e filhos, que ou vocês precisam traçar uma linha de propósito, uma linha onde vocês consigam caminhar no mesmo norte, na mesma direção, com a mesma visão, ou vocês não vão conseguir sair do lugar. Ou vocês vão ter o rumo para que vocês tomem, para que seja benéfico a toda a família, ou vocês vão dar voltas em círculos. Por quê? Porque o reino dividido é uma declaração do próprio Senhor Jesus. Ele não prospera. Então não vai fluir se o marido está num foco, se a esposa está em outro foco, se os filhos estão em outro foco, não vai fluir.
É claro que cada um tem os seus papéis e precisa dar o melhor nos seus papéis, mas o seu papel precisa culminar no propósito final da família. O papel da sua esposa precisa culminar no propósito principal da família. Senão eu vou fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas eu vou estar fora do propósito que a minha família espera de mim, do que a minha família acredita em mim, está aguardando da minha parte. Então toda a divisão ela é um perigo para uma casa e ela é um perigo para uma família. Então eu convido você, antes de eu terminar aqui o programa de hoje, que a gente já está partindo para o final, eu convido você a sentar com a sua esposa hoje, a sentar com os seus filhos hoje e ter uma conversa franca. Em que caminho nós estamos indo? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Você está fazendo o que em prol do objetivo? Já combinaram o objetivo antes? Não sei se você é uma família que no começo do ano faz aquela reunião, traça um propósito. Se traçou, agora é o momento oportuno. Estamos chegando na metade do ano. Senta com a família hoje, ó, no começo do ano nós traçamos esse propósito. Ainda estamos no mesmo foco? Não estamos mais. Ainda estamos buscando a mesma coisa ou não estamos mais? É momento de realinhar as expectativas. É momento de realinhar a trajetória para saber o que pode mudar, o que pode melhorar, o que não serve mais, que tipo de comportamento não serve mais. Fazendo isso, vocês vão voltar para o laço da união, vão voltar para o laço da parceria, e aí toda a família vai ser muito mais abençoada e muito mais feliz. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Se até Deus detesta a injustiça, por que então que uma família vai andar cada um para um lado? Um esperando uma coisa, outro esperando outra coisa, um fazendo outra coisa e todo mundo desalinhado. É hora de realinhar. É hora de realinhar para que vocês consigam chegar e andar no mesmo caminho. Ok? Eu espero que esse programa hoje tenha feito sentido para você. Fez sentido para você essas 4 coisas que eu falei sobre sua família estar em risco? Fez sentido? Se fez sentido, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida para nós, deixa aqui o seu compartilhamento. Que parte você mais gostou desse episódio de hoje? Qual é a parte que você mais gostou? Qual é a fala que eu mencionei aqui que você mais gostou? Se você gostou, se interessou, repete ela aqui para mim, escreve aqui abaixo nos comentários, porque eu vou ler e vai ser sempre um prazer e você vai ajudar outras pessoas também a conhecerem mais do Essência Cast, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, eu vou pedir para você se inscrever agora. Não é possível, você ficou até o final do episódio e ainda não se inscreveu. Agora é a hora. Inscreva-se aqui agora no canal. Inscreva-se para você estar ligado de todas as novidades, todos os episódios que a gente lançar aqui no Essência Cast, e você vai estar ajudando esse canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Esse foi o Essência Cast de hoje. Nós nos vemos aí no próximo episódio e eu tenho certeza que não vai faltar sempre um conteúdo abençoador, real, verdadeiro para trazer para sua vida as mais doces bênçãos de Deus. Tá bom? Deus abençoe, que você esteja conosco no próximo episódio e nós nos vemos lá. Tchau, tchau e um forte abraço.